Olá, eu sou Isabelle Rosa e este é o canal Contos e Descontos, o canal que te conta tudo, mas não te conta nada. Neste canal, uma bruxa pode viver um conto de fadas e até a mais bela das princesas pode ser a mal amada. Tudo depende de como a história é contada, então chega de rimas e vamos para a história. De como a história é contada. No vídeo de hoje, eu darei sequência à história de Lara Croft. Minha vida com Lara Croft. Se você não assistiu os outros vídeos, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você poder acompanhar a história completa. Então eu comecei o tratamento da Lara Croft. Eu lembro que o médico falou que a gente ia começar o tratamento com a dosagem mínima, porque no meio do tratamento poderia ser que o corpo ia se acostumando com a medicação e a gente ia precisar aumentar, talvez, depois. São várias possibilidades, até entrar com outras medicações, outras drogas para auxiliar na contenção da convulsão em si. E quando ele passa o tratamento, eu já vou buscar na internet, né? Eu já vou pesquisar como tratar, pesquisar alguma outra coisa que me ajudasse, me auxiliasse a tratar o caso da Lara Croft. E aí, depois de muito ler, depois de muito pesquisar e tudo mais, eu tinha visto algo sobre o óleo da cannabis. Eu tô passada, chocada. Meu Deus! Jesus! Que estava sendo usado já em tratamentos de pessoas, né? E com muita eficácia e tudo mais. E cheguei à conclusão que eu queria testar, né? Queria ver, porque assim, ela continuava mesmo depois de um mês, 2 meses, com o tratamento alopata, ela continuava tendo convulsões e assim, pra mim, tá, gente? Não tô falando o que o médico falou, mas pra mim era uma coisa muito forte ainda vê-la convulsionar com a intensidade que acontecia e aí conforme a intensidade da convulsão ela voltava boba, ela chegou a ficar numa das crises ela chegou a ficar assim sem reconhecer bolinha, jogava a bolinha para ela, ela olhava, ela não pegava a bolinha, mas ela chegou a ficar assim por coisa de 5 dias, né, até voltar, até a lembrança da bolinha. Eu não sei bem se era lembrança ou se ela ficava meio grogue, não sentia vontade de brincar, mas enfim, ela voltava com uma certa estranheza. E aí eu pedi que ele aumentasse a dosagem, porque eu queria controlar aquela situação, né? Eu queria manejar da melhor forma possível para eu ficar mais confortável na situação. E aí a gente chegou a aumentar a dose, mas mesmo assim não controlava, ela continuava tendo as crises, né, num espaço de, às vezes 20 dias, às vezes 10 dias, às vezes 12 dias, né, e aí ela continuou tendo essas crises, e eu nas minhas pesquisas fiquei sabendo sobre o óleo da cannabis, falei com o médico veterinário dela, e ele falou que já tinha ouvido falar sobre o assunto, mas ele não prescrevia, né, porque a área dele é alopatia, então que eu tinha que buscar um médico veterinário que fazia homeopatia, que prescrevesse o óleo da cannabis pra gente tentar entrar no tratamento com ela. E aí foi quando eu pesquisei na internet sobre o assunto, sobre prescritores do óleo, e eu achei, eu encontrei uma veterinária, a doutora Chayane Girão. É uma veterinária que atende em Santa Catarina. E aí eu entrei em contato com ela, a gente fez uma consulta online, eu passei para ela a situação, passei
toda a situação da Lara Croft, contei tudo que eu tô contando pra vocês, da história dela, eu passei todo o histórico pra ela, e o histórico das convulsões, do médico dela daqui. E aí a doutora prescreveu pra ela o óleo da cannabis. Eu, com essa receita, eu consegui em uma associação comprar o óleo da cannabis pra Lara Croft. E aí foi quando eu comecei a tratar, além do tratamento alopata, o tratamento homeopata, que eu não sei se posso falar exatamente assim, né, porque pra mim o que eu entendo que o óleo ele é uma tintura, né, não é uma homeopatia, mas não sei, enfim, sou leiga, mas aí eu comecei o tratamento da Lara Croft com óleo. Essa associação onde eu consegui o óleo, ela tem um grupo de WhatsApp, e nesse grupo tem pessoas, tutores, né, de cães, gatos, que também tratam os seus animais com óleo para diferentes situações. Eu comecei a tratar a Lara Croft por causa da convulsão, mas tem gente que trata dos cães com câncer, enfim, várias outras situações. E aí, neste grupo, eu tive a felicidade de conhecer um anjo, que é assim que eu a considero hoje em minha vida. Eu conheci nesse grupo a Patrícia, que eu carinhosamente chamo de Pati. E conheci a Patrícia e a Faísca. A Faísca é a cachorrinha dela. E aí a gente começou a conversar, né? A Faísca também tinha a idade da Lara Croft, né? Só que a Faísca já lidava com as convulsões há 2 anos. Enquanto a Lara Croft lidava há 4 meses, mais ou menos, com as convulsões, quando eu conheci a Patrícia e a Faísca. E aí eu falei pra Patrícia pra gente compartilhar informações de como a gente estava lidando, do que estava dando certo, do que não estava, pra gente tentar manejar a situação da melhor forma possível. Eu fiquei muito abalada mentalmente com a situação da Lara Croft. Era uma coisa muito nova e eu estava muito abalada. Eu estava assim a ponto de um surto mental, porque não era uma situação fácil, não era simples de se lidar, muito difícil, muita preocupação o tempo todo, pensando, entendendo o que fazer, o que melhorar para melhorar a situação dela. E aí eu começo a trocar experiências com a Patrícia, a perguntar como que ela lidava com a situação, né, como que a Faísca ficava nas situações, né, pra gente ter compartilhar da mesma situação, que ela passava basicamente a mesma situação que eu passava com a cachorra dela. E aí também eu conheci o Thiago no mesmo grupo, e o Cusco era o cachorro dele, que também tinha convulsões, né? E o Thiago, ele conseguiu algo assim maravilhoso, porque ele começou a tratar o Cusco com óleo, e o Cusco assim tava 6 meses, mais ou menos, sem ter nenhuma crise. Então só que assim, o Thiago também, ele, além do óleo, ele trocou a ração por alimentação natural. A alimentação do Cusco era a base de alimentação crua com ossos. Tinha esse diferencial na alimentação do Cusco. Eu tentei implantar a alimentação natural para Lara Croft, mas o estômago dela não aceitou. Ela teve muita diarreia, muito. Eu insisti bastante, insisti durante 1 mês, mas ela não aceitou, então eu voltei com a ração e decidi parar de tentar a alimentação natural. Já no primeiro mês de tratamento, o brometo e o fenobarbital, junto com o óleo da cannabis, no primeiro mês dessas 3 medicações juntas, já deu uma diferença incrível, assim, ela já espaçou o tempo das convulsões e assim,
quando veio a crise, veio muito fraca. Uma crise tão fraca assim que eu falava, gente, mas sério, tipo, é isso, eu tô, né, ainda eu não lidava muito bem com a situação, mas eu via já uma diferença, que já estava uma coisa bem mais branda. E aí eu já comecei, né, falava assim com a Paty, falava, Paty, olha, deu resultado, tá? As crises estão mais controladas, estão mais fracas, estão com menos frequência, não são crises tão frequentes, né? E aí a Paty também falava da parte dela, de que a Faísca também tava com umas crises mais controladas e tudo mais. E aí um belo dia a Paty me fala uma coisa que assim, não adianta, ecoa na minha cabeça o tempo todo. Ela falou algo como, tipo, a Faísca, ela tinha crises já há 2 anos. Então, a Paty já estava, assim, no estágio com medicação. Eram muitos comprimidos que a Faísca tomava. Ela estava triste, porque ela saiu, ela foi separar a medicação pra Faísca do dia, e ela estava indo trabalhar e ela viu aquela montoeira de remédio e ela falou, olha, Isabelle, eu sei que aqui a gente tá cobrindo, é um cobertor curto, né? A gente cobre de um lado e descobre o outro. A Paty usou sabiamente essa expressão, né? Um cobertor curto. E aquilo ficou muito na minha cabeça, muito mesmo. E aí eu já comecei assim, eu falei, não, eu não quero aumentar mais remédio, eu não quero, né, isso que eu tô dando pra ela do jeito que tá dando, não controlou totalmente, não acabou totalmente com as crises, mas assim, diminuiu bastante a frequência, diminuiu a intensidade, então tá uma coisa aceitável. E aí a gente continua a história num próximo vídeo. Curta o vídeo e compartilhe para esse vídeo ter alcance às pessoas que estão precisando de um acalento. Se inscreva no canal se você estiver gostando do conteúdo. E até o próximo vídeo.